Esse é o Big Shot Pod. Olá, povo do basquete! Como vocês já devem ter percebido, eu não sou MM Isidoro, muito menos Vavo Mantovani, mas eu sou o quê? Eu sou o único membro deste podcast que se importa com vocês, que faz questão de gravar toda semana, e hoje começarei o programa, estarei durante todo o programa, na verdade, voando solo. Apenas eu estarei aqui falando com vocês. Vavo, nesse momento, deve estar em algum lugar das Serras Gaúchas, curtindo algum quitute da gastronomia local. E o Marcel, ele não pôde gravar hoje por outros compromissos do Ampere. Então, ele não conseguiu gravar hoje, mas eu estarei aqui com vocês, falando sobre NBA, falando de basquete, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, um dos pontos altos da minha semana. Então, antes da gente começar, sem maiores delongas, eu vou fazer aquele serviço básico. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, @BigShotPod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você quiser mandar perguntas pra gente, você pode usar tanto uma das duas redes, quanto o e-mail bigshotpod@ampere.audio. Nós estamos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Castbox, no Deezer e no iTunes. E se você escuta a gente no iTunes, por favor, deixe aquela avaliação com 5 estrelas, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, é muito bom pra gente. Então, eu já peço que vocês deixem aquela avaliação legal pra gente. E se você puder também, claro, indique o podcast para os seus amigos. Uma das coisas mais importantes para que um podcast dê certo é o famoso boca a boca. Então, por favor, indiquem a gente para os amigos de vocês. As nossas redes sociais, como vocês devem saber, eu sou Gui_Pinheiro em qualquer rede social. O Marcel é @MMZidoro também em qualquer rede social. O Vavo é @Vavo no Instagram e @VavoFresno no Twitter. E vamos então partindo para os destaques iniciais. O meu destaque inicial é um destaque que pessoalmente para mim é um pouco triste, mas que merece ser destacado, que é o título do Botafogo na Liga Sul-Americana. O Botafogo que foi campeão ao vencer justamente o meu Corinthians no Parque São Jorge. O Corinthians ganhou o primeiro jogo no Rio de Janeiro, veio com a vantagem de 1-0 para os 2 jogos em São Paulo e acabou perdendo os 2 jogos para o Botafogo no Parque São Jorge. E o Botafogo conquistou o título de forma absolutamente merecida. Parabéns ao Botafogo pelo grande título. Eu confesso que eu fiquei bastante irritado, porque para mim o Corinthians deu uma amarelada bem grande. Mas o time do Corinthians já é o segundo ano do Corinthians na elite do basquete nacional. E o time já claramente mostra uma evolução considerável em relação ao time do ano passado. Então fica esse destaque, parabéns ao Botafogo pelo título da Liga Sul-Americana. Feitos os destaques iniciais, eu não poderia começar o programa, não poderia entrar na pauta, sem antes deixar aquele abraço para a galera do Big Shot Pod All Stars, que vem contribuindo com o crescimento do Big Shot Pod, que contribui com perguntas, com sugestão de tema, que tá lá na Liga de Fantasy com a gente, que tá pegando fogo. Enfim, muitíssimo obrigado para todo mundo. Se você ainda não assina a gente, dá uma olhada no picpay.me/BigShotPod. A gente tem muita coisa legal vindo pela frente em 2020. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final do programa. Agora que eu já deixei o abraço para todo mundo, vamos então à discussão da nossa pauta principal. Estamos com 1/3 de temporada já jogada, mais ou menos, ali 27, 28 jogos. O cenário dos times que são, de fato, postulantes ao título está começando a ficar um pouquinho mais claro. Eu fiz o seguinte, eu escolhi os meus 10 melhores times dessa temporada até agora. E ordenei eles de acordo com os times que eu acho mais que tem mais chance de ganhar título, até os times que têm menos chances de ganhar título dentre esses 10 que eu escolhi. Não é um power ranking, o americano tem o hábito de fazer esses power rankings que refletem muito o momento da liga, né? Não é o caso aqui. Eu estou fazendo um ranking, eu peguei os meus 10 melhores times
mas eles não refletem necessariamente o momento. Tanto é que o time que eu coloquei em 10º lugar nesse ranking é o Dallas Mavericks, que apesar de estar em terceiro no Oeste nesse momento, eu estou gravando na terça-feira, o Dallas está com 18 vitórias e 8 derrotas. Para mim, desses 10 times, é o time que eu ainda vejo com mais ressalvas para postular ao título da Liga nessa temporada. O Luka Doncic, como vocês devem saber, se machucou domingo numa lesão que pareceu bastante feia na hora, mas que depois não se confirmou. Deve ficar uns dias afastado, ainda não se sabe exatamente quanto tempo, mas que vem fazendo uma temporada absolutamente brilhante. Ele tem apenas 20 anos e já é um dos candidatos aí, tá na discussão do prêmio de MVP da temporada, né? O Dallas que deu de certa forma, uma demonstração de força ontem ao bater o Milwaukee Bucks, que vinha numa sequência aí de 18 vitórias. O Dallas bateu o Milwaukee Bucks sem Luka Doncic por 120 a 116, né? Então, quer dizer, realmente Isso em Milwaukee, o jogo ainda foi fora de casa. Foi um jogo impressionante do time do Dallas, mas eu ainda acho que o elenco do Dallas é muito curto. Eu acho que o Dallas vai ser um candidato seríssimo a partir da próxima temporada, talvez, mas para esse ano eu ainda acho que falta um pouco de elenco para que o Dallas possa, de fato, ser visto como um postulante real ao título da NBA. Em nono lugar, eu coloquei um time que, em condições normais, estaria bem mais alto nessa lista, que é o atual campeão, o Toronto Raptors, né? O Toronto, que também tem um recorde de 18 vitórias e 8 derrotas no momento, o que, considerando que eles perderam 2 titulares do time que foi campeão na temporada passada, Kawhi Leonard e Danny Green, é um fato bastante surpreendente. O elenco do Toronto, o Nick Nurse vem se mostrando um excelente desenvolvedor de talentos. Nessa temporada, além do Siakam ter dado mais um salto de qualidade na carreira, o Fred VanVleet está jogando muito melhor, o Norman Powell está jogando muito melhor, o Rondé Hollis Jefferson, que era um cara que tinha sido dado como acabado para a liga, apesar de não ser tão velho, tá jogando e contribuindo, tá lá com seus 20 minutos por jogo, entre 8 e 9 pontos, se eu não me engano. Quer dizer, o Terence Davis é um cara que veio do nada e também está contribuindo para esse time. Então, assim, o trabalho do Nick Nurse, inclusive, vem credenciando para que ele esteja na discussão de melhor técnico da temporada, né? Então, o Toronto, certamente, com o Siakam jogando nesse nível, vai fazer muito barulho nos playoffs. E numa conferência leste que depois do Milwaukee Bucks você não tem um time claramente superior aos outros, se as coisas acontecerem de forma... se tiver um lancezinho de sorte, o Toronto pode sim chegar numa final de conferência, e aí, quer dizer, qualquer time pode estar uma lesão aí uma lesão, obviamente, para o Giannis, né? Porque eu acho que se o Giannis estiver em quadra, dificilmente o Toronto bate o Milwaukee de novo numa série de playoffs nessa temporada, mas o meu ponto é que, estando nos playoffs, se as coisas derem certo para um time, ele pode chegar na final da NBA pelo leste. Então, o Toronto vem fazendo uma temporada absolutamente surpreendente e é o meu nono time desse ranking. Depois do Toronto Raptors, em 8º lugar nesse meu ranking, está o Miami Heat, de Jimmy Butler, Bam Adebayo e companhia. Eu confesso que eu fiquei bastante em dúvida entre o 8º e o 7º, não sabia exatamente a ordem que eu ia colocar os dois. Eu coloquei em 7º lugar está o Denver Nuggets. Eu vou falar um pouco desses times de forma coletiva, porque eu realmente fiquei bastante na dúvida em quem colocar. Eu acho o elenco do Denver Nuggets um pouco mais completo do que o elenco do Miami Heat. Eu acho ele um pouco mais... a palavra que me vem na cabeça é profundo, deep, né, que é o que o americano usa. Eu acho que você pega o elenco do Denver Nuggets, você vai olhando o 9º, 10º jogador, e ainda assim você tem muitos jogadores interessantes nesse time. O elenco do Miami também é um elenco com bastante opção, acho que um pouquinho menos do que o
o Denver, mas ainda assim também bastante completo. A questão para mim é que eu acho que falta para o Miami ainda um pouco de experiência nos playoffs, porque esse time, o Jimmy Butler tem experiência em playoffs, mas basicamente o restante do elenco não tem. O Dragic até tem, mas o Dragic ele vem do banco nesse time. Eu acho que nessa hora, querendo ou não, o Denver Nuggets foi para os playoffs ano passado, jogou 2 séries de 7 jogos, acho que já é um time um pouco mais calejado. Acho que tem a questão, sim, da forma física do Jokic, porque o Jokic ele chegou muito fora de forma para essa temporada, é até um pouco... achei até um pouco irresponsável dele. E o que me deixa mais surpreso é que ele jogou o Mundial, né? Em tese, não é que ele ficou de férias comendo... Quer dizer, que ele comeu bastante, deu para ver, mas não é que ele ficou só deitado durante a off-season, né? Ele jogou o Mundial, ele não deveria chegar tão fora de forma como ele chegou para essa temporada. Além disso, mas você tem também o Jamal Murray, que está tendo uma temporada interessante. O Will Barton está jogando um absurdo na defesa nessa temporada. O Millsap, que apesar da idade, continua sendo um jogador bastante regular. A adição do Jeremy Grant também tem ajudado muito. E eu acho que ainda tem ali um coelho na manga, que pode ser um coelho na manga, que é o Michael Porter Jr., que por enquanto está jogando pouco, mas começaram alguns rumores de troca já na liga e dizem que quem falou com o Denver, escutou do Denver que ele está absolutamente fora do baralho, o Denver não vai trocar o Michael Porter Jr., é um jogador que o Denver aposta muito, então o elenco do Denver é bastante sólido, né? Já o Miami, eu acho que você tem, além do Jimmy Butler, você tem algumas peças interessantíssimas, como o Ben Adebayo, que está jogando um absurdo, a gente vai falar mais dele na segunda parte do programa. O Kendrick Nunn começou muito forte, já deu uma caída, o Dragic está vindo muito bem do banco, o Tyler Hero é um cara que está se revelando um excelente rookie, ele está com mais de 14 pontos por jogo, arremessa muito bem de 3, Justice Winslow está jogando bem, apesar de ter perdido alguns jogos por lesão e ter vindo do banco alguns outros. Duncan Robinson também jogando bem. O Miami atualmente tem 7 jogadores entregando mais de 10 pontos por jogo de média. Então você vê que é bastante distribuída a pontuação. O Jimmy Butler é o cestinha do time com 21,2 pontos, isso é até abaixo das médias que ele mesmo costuma ter, né? Então o Miami, eu acho que é um time que pode sim ser bastante perigoso nos playoffs, porém, eu acho que essa falta de experiência pode pesar um pouco quando os playoffs começarem. Lembrando que o Miami é um dos times que tem bons contratos para realizar alguma troca eventualmente. Ainda não vejo nenhuma discussão de troca nesse momento com relação ao Miami, mas o Miami é um time para se ficar de olho quando o mercado começar a esquentar. Bom, então, em 7º lugar, o Denver Nuggets, em 8º lugar, o Miami Heat. Em 6º lugar, um time que a gente achava que ia ser bom, eu só não achava que ele fosse ser bom desse jeito após a perda de 2 dos seus principais jogadores. Eu estou falando do Boston Celtics, que perdeu nessa off-season tanto o Al Horford, que foi para o Philadelphia, quanto o Kyrie Irving, que foi para o Brooklyn. O Celtics nesse momento está com 17 vitórias e 7 derrotas, em 3º na Conferência Leste. É um time que, obviamente, a gente esperava que fosse os playoffs, mas eu pelo menos achava que eles iam sentir bem mais a perda desses jogadores. O que tem dado certo é que o Gordon Hayward voltou no começo da temporada muito próximo do que ele era no Utah. Ele não foi esse jogador na temporada passada. Agora sim parece que ele está chegando nesse lugar. Ele se machucou de novo, ele quebrou a mão, mas já voltou, está jogando muito bem. Jason Tatum e Jaylen Brown vêm jogando muito bem. A gente tem que destacar que eu acho que o que esperavam deles na temporada passada e de certa forma não aconteceu, eles até deram uma regredida, eu acredito. Essa temporada eles de fato estão apresentando esse salto. O Tatum está com mais de 20 pontos por jogo, o Jaylen Brown está com quase isso, o Jaylen Brown jogando muito bem na defesa, ambos inclusive candidatos ao All-Star Game, a gente vai falar disso mais para frente no programa. E além disso, a presença do Kemba Walker, que apesar de ser um armador que também
tem como foco primário pontuar, ele caiu como uma luva nesse time, ele é o atual cestinha. Eu acho que a questão, principalmente, não é só do jogo, porque talento por talento, eu até acho que ele é um pouco pior que o Kyrie Irving, porém tem a questão do clima, né? É impressionante que como o clima do Boston melhorou com a saída do Kyrie Irving. O Boston, você vê o time jogar e parece que não tem mais aquela nuvem negra em cima da franquia, né? Eu acho que para o Boston ainda falta um pivô, um ala pivô que segure a onda de, por exemplo, pegar um Embiid, pegar um Giannis nos playoffs, entendeu? Eu acho que essa é a questão do Boston. O problema é que para que o Boston consiga adquirir um cara desse para ser titular, possivelmente o outro time vai pedir um jogador como, por exemplo, o Marcus Smart, que, enfim, é um dos jogadores que é a alma do time, né? Ele, na defesa, ele é o cara que dá o tom na defesa. Então, eu acho que eventualmente pegar um Embiid nos playoffs, o Boston hoje não tem quem segure a onda em cima do Embiid. Os pivôs do Boston são o Enes Kanter, que tá machucado, o Time Lord, né, o Robert Williams. Aí você tem alguns caras como o Daniel Theis, você tem até o Ojeleye, que eu acho que também não vai jogar muito. O Grant Williams é um power forward, mas ele é um power forward mais para fazer um small ball. Então, assim, falta um cara de garrafão para segurar a bronca nos playoffs, pegar esses jogadores mais fortes, mais altos, que eu acho que é isso que está faltando para o Boston, que pode ser um problema para eles quando os playoffs chegarem. Em quinto lugar, eu coloquei o Houston Rockets de Vav Mantovani. Eu acho que o Houston é um time perigosíssimo, a gente não pode jamais descartar o Houston, porém, eu acho que o Houston é um time que está pior do que na temporada passada. Eu acho que... eu estava escutando o Zach Lowe, da ESPN, ele fez uma matéria a respeito dessas marcações duplas que o Harden vem sofrendo pela quadra inteira, né? Que isso de fato não é comum, que isso é raríssimo de ver na liga, raríssimo mesmo, né? Só que uma das coisas que ele levanta nessa matéria é que isso pode estar acontecendo agora, isso não aconteceu antes, justamente por conta da presença do Westbrook. Por quê? Quando você tinha o Chris Paul, que é um bom chutador de 3 pontos, você pensa, você tinha o Harden conduzindo a bola, atravessando a quadra com a bola na mão, e aí você tinha Chris Paul, que é um bom chutador de 3, Eric Gordon, bom chutador de 3, PJ Tucker, bom chutador de 3, e você poderia ter o Capela, ou de repente um outro jogador, um outro chutador, se o time estivesse jogando um small ball, por exemplo. O ponto é, você tinha 3 jogadores que com certeza tinham que ser marcados na linha dos 3, você não pode deixar esses caras sozinhos, né? E um pivô ou de repente um quarto chutador. Isso permitia que o Harden conduzisse a bola com mais calma e não deixava que o time fizesse marcação dupla nele, porque o Harden ele é um excelente passador e ele ia achar o homem livre para fazer o passe, e aí esse cara teria um arremesso sem marcação de 3 pontos. Com a presença do Westbrook, o que acontece é que se você tiver Capela e Westbrook, você tem só outros 2 jogadores que são bons chutadores de 3 pontos, que aí o Gordon tá machucado, mas aí você tem, sei lá, o Daniel House e o PJ Tucker. Nesse caso, os times preferem correr o risco de deixar 3 jogadores para dar conta dos outros 4 atletas e ter 2 em cima do Harden para forçar ele a passar, do que fazer uma marcação individual no Harden, entendeu? Então faz sentido em alguns momentos do jogo que você tem essa marcação dupla no Harden. E é isso que vem acontecendo. O Rockets, apesar de ter um recorde excelente até agora, o Rockets está com 18 vitórias e 9 derrotas e está, nesse momento, em quinto no Oeste, eu acho que o Rockets é, sim, um time pior do que o time do ano passado. Uma pena que o Vavo não está aqui, porque eu acho que ele pode discutir com muito mais propriedade isso. Mas o Gordon está machucado, tem um começo de temporada horroroso. A surpresa positiva tem sido o Ben McLemore, que tem aparecido em alguns jogos aí para salvar a vida, mas eu acho que, no geral, o time está bem abaixo do que ele poderia ser essa temporada. Agora,
um time com o Harden nesse nível, fazendo quase 39 pontos por jogo de média, a gente não pode desconsiderar jamais. E numa série de 7 jogos, é absolutamente viável que o Houston bata qualquer outro time da NBA. Andando aqui, o meu quarto time nesse ranking, eu acho que essa altura do campeonato vocês já sabem quais são. O quarto time é o Philadelphia 76ers, que atravessou alguns momentos de turbulência na temporada, mas está com 20 vitórias, 8 derrotas, é o segundo colocado no leste até agora. Eu acho que o Philadelphia, talento por talento, talvez nenhum time da liga, nem mesmo o Clippers, tenha tanto talento em quadra no quinteto inicial. Porém, a questão do Sixers é o encaixe do time, né? Eu acho que claramente existem algumas peças ali que estão tendo um problema de adaptação. Eu acho que o Al Horford, por exemplo, está sendo menos usado do que ele deveria. Ele até tem média de 30 minutos, mas ele está sendo menos usado do que ele poderia ser. Eu acho que essa altura do campeonato está bastante evidente que o Ben Simmons e o Joel Embiid não são o melhor encaixe do mundo um para o outro, né? Eu acho que, eventualmente, o Philadelphia poderia considerar uma troca, muito possivelmente, do Ben Simmons, e aí teria que ver o que viria de volta, mas eu acho que tem alguma coisa ali que não encaixa. O Joel Embiid ele tem um problema sério de regularidade, né? Ele tem jogos que ele simplesmente é uma máquina que ele domina o jogo inteiro, porém, outros... teve um jogo, acho que contra o Toronto Raptors, que ele fez 0 pontos. Quer dizer, um jogador do nível do Embiid não pode ter um jogo com 0 pontos. Ele não pode ter um jogo com menos de 15 pontos. Né? O Embiid é o cara que é o dono do time. Eu acho que ele é o cara que tem que aparecer quando o time precisa dele, né? Além disso, o Sixers tem um problema também de arremessos de 3 pontos, né? Eu acho que o time, com a saída do J.J. Redick, com a saída do Jimmy Butler, os arremessos de 3 pontos deixaram era uma parte importante do time dos Sixers, apesar deles não estarem chutando tão mal, eles estão acho que agora com 36% no chute de 3 pontos, eu acho que ainda assim falta um chutador matador pro Sixers. A notícia boa é que o Matisse Thybulle, que é um rookie que veio da Universidade de Washington, é simplesmente um animal na defesa, e ele era um cara que chutava muito mal de 3 na faculdade e que nessa temporada está chutando 46%, ou seja, é basicamente o protótipo do 3&D, né? Quer dizer, é um cara que defende muito e que mata as bolas de 3 que ele tiver a oportunidade. 46,7 é muito, muito bom. Não é tanto volume, ele tem 2,2 chutes de 3 por partida, em média, mas é uma tendência importante se ele continuar, se ele mantiver esses números, né? Ele vai ser um jogador excelente para os Sixers por muitos anos. Bom, em terceiro e segundo e primeiro lugar, vocês sabem quais os times que eu deixei. A ordem que eu coloquei esses times, ela reflete absolutamente o momento. Eu acho que esses times são igualmente candidatos ao título. Hoje eu não consigo colocar um time acima dos outros dois. E aí, como a ideia era os times que eram mais candidatos ao título, e aí eu não consigo dizer qual desses é mais candidato, aí eu usei sim o critério do momento para montar essa ordem dos 3 primeiros. Então, em terceiro lugar, eu coloquei o Los Angeles Clippers. Em segundo lugar, o Milwaukee Bucks. E em primeiro lugar, muito a contragosto, porque vocês sabem que eu sou bastante crítico do Lakers, eu coloquei o Los Angeles Lakers. Por que eu coloquei essa ordem? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente não pode ignorar os recordes dos times, né? O Lakers hoje tem o melhor recorde da liga, com 24 vitórias e 3 derrotas. Até ontem estava empatado com o Milwaukee Bucks, até a derrota do Milwaukee Bucks para o Dallas. O Milwaukee tem 24-4 e o Clippers tem 20 vitórias e 8 derrotas, está em segundo na Conferência Oeste nesse momento.
O Clippers, todo mundo sabe que tá rolando load management do Kawhi, etc e tal. Porém, o Clippers também teve outros problemas de lesão. Teve alguns jogos atrás, estava sem Kawhi, estava sem Lou Williams, estava sem Mo Harkless, estava sem 4 jogadores. Enfim, o Clippers vem sofrendo com as lesões. Eu ainda acho que o Kawhi tem alguma coisa errada. Ele, em alguns momentos, ele parece que ele tem muita dificuldade de se locomover mesmo, né? Ele ainda tem toda a força física, mas a agilidade eu acho que tá comprometida. Eu não estou falando que é um problema que não tem solução, mas eu estou falando que nesse momento, quando eu vejo o Clippers jogando, eu sinto essa dificuldade em alguns momentos do Kawhi em se mexer mais rápido, né? Eu acho que isso pode ser um problema. Eu acho que as condições físicas do Kawhi devem ser muito observadas pelo Clippers para que ele chegue inteiro nos playoffs. Eu acho que essa altura do campeonato, quem gosta de basquete quer muito ver Lakers e Clippers numa série de 7 jogos, e eu acho que isso só vai acontecer se... E aí a gente vai falar do Lakers também, mas aí estamos apenas por uma questão aí de lesões, né, que podem atrapalhar a ocorrência desse confronto. De qualquer forma, o Clippers, quando ele está com o Paul George, que começou muito bem a temporada, e Kawhi ao mesmo tempo em quadra, ele é um time absolutamente formidável. É um time que pode alterar sua formação para dificultar a vida de qualquer adversário. Lou Williams e Montrezl Harrell também é uma dupla mortal vinda do banco. O Clippers tem praticamente 4 jogadores com mais de 20 pontos de média. O Harrell tem 19.1, o Lou Williams tem 19.9, mas enfim, você tem 2 caras de 20 pontos por jogo vindo do banco. Acho que nenhum time na liga tem isso, e é um time sim que continua sendo o meu favorito para o título. Eu acho que a gente também não pode ignorar o elenco do Clippers. Eu, nesse momento, estou colocando o Lakers porque o Lakers realmente está num momento iluminado, e eu acho que se os playoffs começassem hoje, eu acho que o Lakers sim seria o meu favorito. Porém, olhando no longo prazo, eu acho que o Clippers tem mais elenco, e aí sim eu colocaria o Clippers como favorito. Em segundo lugar, o Milwaukee Bucks, do nosso querido e glorioso Giannis Antetokounmpo, que vem tendo mais uma temporada absurda, né? Ele está com quase 32 pontos de média, quase 13 rebotes, mais de 5 assistências. Tá jogando um absurdo o Giannis de novo, mais uma temporada como um dos favoritos ao prêmio de MVP. Se não for de novo, é engraçado que por conta desse começo avassalador do Lakers, a questão do Giannis vem até ficando em segundo plano, né? A gente sabe que Lakers é LeBron, é Anthony Davis e tal, é o time glamour da liga, entre aspas, mas as pessoas deveriam estar falando muito mais do Giannis, e mesmo a sequência, o Bucks teve uma sequência de 18 vitórias agora, que estava há pouco sendo comentada na mídia, né? Essa sequência que foi encerrada ontem contra o Dallas Mavericks, mas o Bucks continua firme e forte na liderança da Conferência Leste. Eu acho que o Bucks continua sendo o favorito disparado na Conferência Leste. Já está com 4 jogos de vantagem em relação ao Philadelphia, que é o segundo time na classificação. O que me preocupa no Bucks, de novo, é o elenco. Eu acho que é um time que, se você entrar de novo com o Eric Bledsoe como seu armador titular na hora dos playoffs, você pode sofrer por conta disso. O elenco do Bucks mudou muito pouco, e se perdeu um grande jogador que eu acho que foi muito bem nos playoffs, que era o Malcolm Brogdon. Repôs esse jogador, bem entre aspas, com Wesley Matthews, quer dizer, botou um outro chutador de 3 pontos, mas que realmente ele não está no nível do Brogdon hoje. Aliás, o Brogdon está tendo uma temporada muito boa no Indiana. E a segunda opção do Milwaukee é o Chris Middleton, que é um ótimo jogador, mas eu não sei se ele é jogador bom o suficiente para ser o segundo melhor de um time que quer ser campeão, né? Posso ser provado errado, porém eu tenho minhas dúvidas se isso é suficiente para que o Milwaukee bata qualquer adversário na pós-temporada. O Giannis sozinho, ele
só ele já é muita coisa, e é óbvio que ele tem muita chance de carregar o time até umas finais, mas numa eventual final, você pensando aí que ele vai pegar hoje, né, ou um Lakers, ou um Clippers, ou um Houston Rockets, eu acho que é pouco, eu acho que falta. Até o coadjuvante do Luka Doncic no Dallas, que seria o Kristaps Porzingis, eu acho que é um coadjuvante melhor do que o Middleton a longo prazo. Enfim, eu acho que esse poderia ser o calcanhar de Aquiles do Milwaukee numa eventual pós-temporada. E por fim, como vocês já devem imaginar, o Los Angeles Lakers em primeiro lugar. Hoje é o time com o melhor recorde da liga, com 24 vitórias e 3 derrotas. Tem um jogo contra o Indiana Pacers nessa noite de terça, onde Anthony Davis ainda não tem presença confirmada. Ele deu uma torcida leve no calcanhar, no tornozelo, na partida contra o Hawks domingo, e ainda não se sabe se ele vai jogar. Talvez ele seja poupado, até porque o Lakers tem um jogo importantíssimo contra o Milwaukee Bucks, quer dizer, na quinta-feira, em Milwaukee. Então, talvez o Anthony Davis não jogue essa noite. O começo do Lakers tem sido absolutamente melhor do que acho que até o torcedor mais otimista esperava. Óbvio que a gente sabia que era um time de playoff, mas jamais um time para 24 vitórias e 3 derrotas, né? O que tem dado certo para o Lakers, além da dupla óbvia LeBron e Anthony Davis, é que o Lakers tem tido jogadores que têm aparecido pontualmente em alguns momentos em que eles são necessários. Já teve jogos que o KCP foi esse cara, teve jogos que o Kyle Kuzma foi esse cara, Alex Caruso jogou muito bem em alguns jogos, o próprio Rondo apareceu em alguns jogos, Dwight Howard está entregando muito mais do que a gente esperava que ele fosse entregar. Enfim, o Lakers o elenco do Lakers tem se mostrado muito mais profundo do que a gente esperava, né? Ainda tem questões? Óbvio que tem. O Lakers, eu acho que no mundo ideal o Lakers teria um armador titular um pouco melhor, e isso não é nenhuma crítica ao que vem fazendo o Avery Bradley ou o próprio KCP, mas o Danny Green, que também ajuda muito na defesa, mas eu acho que o Lakers precisava de um armador, um cara que fosse o titular absoluto da posição, e ainda não existe esse cara. Eu acho que o Lakers também, assim como o Clippers, aliás, até mais do que o Clippers, o Lakers não pode se dar o luxo de perder uma das suas estrelas, né? Lembrando que no primeiro jogo da temporada, o Clippers bateu o Lakers sem Paul George. O Lakers jamais bateria o Clippers sem LeBron ou sem Anthony Davis. Então o Lakers tem que rezar para que esses jogadores não se machuquem, porque de fato eles são os jogadores que vão conduzir o Lakers aí a uma eventual final de conferência, um final de NBA. Então, com isso, esses são os meus 10 melhores times da temporada até agora, organizados de acordo com os times que nesse momento eu acredito que são mais perigosos nos playoffs. Se você quiser mandar a sua ordem, fique à vontade de mandar para a gente nos comentários do YouTube, no Twitter, no Instagram, porque a gente gosta de saber o que vocês que estão ouvindo pensam disso. Então, depois de ter olhado para os rankings que eu fiz aqui, eu me dei conta de que eu montei esse ranking com 10 times, sendo 5 de cada conferência. Existe, aliás, não é nem um boato, existe a crença na liga de que o Oeste é muito mais forte do que o Leste, e, na verdade, nessa temporada, talvez isso esteja começando a mudar, né? Além da gente ter 5 times do Leste e 5 times do Oeste nesse ranking que eu fiz dos melhores times da NBA, o fato é que nessa temporada o Leste está ganhando mais jogos do Oeste do que vice-versa. Pela primeira vez em muitos anos, a Conferência Leste tem mais vitórias do que o Oeste até esse momento da temporada. O recorde é de 71 vitórias do Leste e 68 vitórias do Oeste, o que denota uma certa mudança de tendência. Se a gente for olhar para esse ranking aqui, se a gente for olhar para os 5 primeiros times de cada conferência, você tem Milwaukee, Filadélfia, Boston, Miami e Toronto no leste, e você tem Lakers, Clippers,
Dallas, Denver e Houston no Oeste. Eu realmente não vejo um domínio absurdo desses 5 times do Oeste em cima dos times do Leste. Eu acho que você tem talvez estrelas maiores nesses 5 times do Oeste, mas não necessariamente uma dominância de times, né? Se você for olhar o 6º time, no Oeste você tem o Utah Jazz e no Leste você tem o Indiana Pacers, que eu também acredito que são forças mais ou menos equivalentes. O Indiana tem até um recorde melhor do que o do Utah. E em 7º e 8º no Oeste, pela primeira vez você tem 2 times com recordes abaixo de 50%, coisa que não acontecia há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o Clippers, o ano passado, entrou nos playoffs em 8º lugar com um recorde de 48 vitórias e 34 derrotas. Dessa vez você tem Sacramento e Oklahoma com 12 vitórias e 14 derrotas, os dois. Então, eu acho que essa tendência finalmente talvez esteja se corrigindo e a gente tenha novamente um balanço entre as duas conferências. E para terminar, uma última pergunta: se a gente tivesse que tirar um time desses, se eu tivesse que tirar um time desses rankings aqui, qual o outro time que eu colocaria? Eu pensei muito sobre o assunto e eu acho que se eu tivesse que tirar apenas um time desse ranking, eu tiraria, com muita dor no coração, mas eu tiraria o Dallas Mavericks por conta, apesar da atuação do Doncic, eu acho que o elenco ainda tá aquém de um time para estar nesse patamar de disputa, e eu colocaria, eu sei que o Indiana Pacers tem um recorde melhor, mas eu colocaria o Utah Jazz, porque eu acho que o teto do Utah Jazz é um time... o teto do Utah Jazz é maior do que o teto do Indiana Pacers. Então agora que a gente já falou dos 10 melhores times, na minha opinião, vamos seguir com a pauta aqui. E tem uma outra coisa que eu estava pensando essa semana, é que eu estava há uns dias atrás dando uma olhada na lista de quem foi para o All-Star Game na temporada passada, né? E aí eu me dei conta de que vários nomes daqueles que foram ou não vão, ou trocaram de conferência, ou estão machucados e obviamente que não vão ser votados. E aí eu me dei conta de que possivelmente teremos muitos All-Stars de primeira viagem no Jogo das Estrelas dessa temporada, né? E aí, só para vocês, eu vou passar rapidamente aqui os times do ano passado. Esses foram os jogadores que foram escolhidos, né? Depois tem aquele draft que rola desde a temporada retrasada, né? Mas vamos lá. No leste, Kemba Walker deve ir de novo. Kyrie Irving tá machucado há um bom tempo, a gente não sabe quando ele volta, talvez não vá. Kawhi Leonard mudou de conferência. Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid vão de novo. Kyle Lowry, acho que não vai. Victor Oladipo tá machucado desde a temporada passada, não deve ir. Chris Middleton tem chance de ir, ele se machucou, mas tem chance de ir. Bradley Beal tem chance de ir. Ben Simmons tem chance. Blake Griffin, talvez. Vucevic também se machucou, eu acho que ele não vai nessa temporada. Aí tem o Dwayne Wade, que foi escolhido naquela homenagem que fizeram para ele pro Nowitzki, e o D'Angelo Russell, que mudou de conferência, que não deve ir nem no Oeste esse ano. Então, só aí, acho que umas 4, 5 vagas estão abertas, né? Talvez até mais. No Oeste, Steph Curry tá machucado, não vai. James Harden vai. Kevin Durant trocou de conferência e se machucou, não vai estar lá. Paul George deve ir. LeBron James deve ir. Aí Russell Westbrook deve ir. Lillard, sim. Klay Thompson tá machucado, não vai. Anthony Davis deve ir. LaMarcus Aldridge caiu muito, não deve ir nessa temporada. O Jokic, eu colocaria ele ali mais ou menos, porque ele voltou acima do peso e tal. E o Karl Anthony Towns também deve ir, apesar do Minnesota ter caído bastante. Ele tá com uma temporada bastante interessante e eu acho que ele deve voltar. Além disso, também o Dirk Nowitzki, que também entrou naquela cota homenagem que a gente teve ano passado. Então, a gente tem espaço aí para muita gente nova, né? Podem ser All-Stars que não foram escolhidos na temporada passada, mas que já foram escolhidos em outras temporadas, mas também tem muita gente que nunca foi para o All-Star Game e que pode ir pela primeira vez nesse ano. Então,
eu parei aqui para analisar alguns desses jogadores que podem ser escolhidos pela primeira vez. E o primeiro nome que eu tenho aqui na Conferência Leste é o do Trae Young, né? Eu acho que, embora a temporada do Hawks tenha começado muito abaixo do que o próprio Atlanta esperava, até a gente comentou semana passada que o próprio Trae Young estava frustrado com o elenco, o fato é que o Trae Young está tendo uma temporada bastante boa. Ele está com médias aí de 28 pontos, 8 assistências e meia por partida, 4,2 rebotes, ele que não é um jogador muito alto. Tá metendo bola de 3 de tudo quanto é canto da quadra, tá chutando acho que quase 37% de 3 pontos. Enfim, ele tá tendo uma temporada excelente. E eu acho que tudo indica que ele vai ser escolhido pela primeira vez pro All-Star Game, considerando que o talento ali no top 5% da Conferência Leste ainda é um pouco mais baixo do que na Conferência Oeste, apesar da diferença ter diminuído, como a gente falou um pouco antes no programa. Eu acho que tudo indica que o Trae Young vai ser, sim, um dos escolhidos pela primeira vez para o All-Star Game da temporada 19-20. Pulando para a Conferência Oeste, a gente não pode deixar de falar do outro jogador que vai ter a carreira eternamente ligada à carreira do Trae Young, que é justamente o Luka Doncic, de quem a gente já falou mais cedo no programa, que vem tendo uma temporada absolutamente histórica para um jogador da idade dele. Com 20 anos, está aí na discussão do prêmio de MVP. Ele está com média de quase um triple-double por partida. Ele é absolutamente o dono do Dallas. O Dallas tem a terceira melhor campanha do Oeste. Ele se machucou, mas o Dallas não dá mostras de que isso é sorte. Pelo contrário, o Dallas, como a gente disse, bateu ontem o Milwaukee Bucks em Milwaukee sem o Luka Doncic. Então, acho que a gente já pode cravar aí que o Luka Doncic vai sim ser escolhido pela primeira vez para o All-Star Game e deve fazer parte dos selecionados da Conferência Oeste. Voltando para a Conferência Leste, outro jogador que deu um salto absurdo e que a gente também falou aqui é o Pascal Siakam, né? Pascal Siakam, que com a saída do Kawhi Leonard do Toronto Raptors, assumiu essa posição de estrela do time, está jogando ainda melhor, com médias ainda melhores que as médias dele na carreira. Ele está com 25 pontos por jogo, mais de 8 rebotes, quase 4 assistências, quer dizer, ele tem sido realmente a estrela do Toronto nesse começo, de certa forma, surpreendente do time, né? Com, como eu disse, 18 vitórias e 8 derrotas, e tudo indica que ele também será o primeiro será escolhido pela primeira vez, para um All-Star Game, principalmente porque, como eu disse, na Conferência Leste, mais do que no Oeste, abriram muitas vagas, né? Entre lesões e jogadores que foram para a Conferência Oeste, tem muito espaço para novos jogadores no time, nos selecionados do Leste, né? Voltando para a Conferência Oeste, para ficar pulando de uma para outra, outro jogador que eu acho que vai ser escolhido pela primeira vez pro All-Star Game é um jogador que vocês vão lembrar a hora que eu falar, ele chorou quando ele não foi escolhido ano passado, mas eu acho que esse ano ele tem sido, se não o principal, um dos 2 principais jogadores do Utah Jazz, que é o pivô Rudy Gobert. Eu acho que ele tem sido o grande, na minha opinião, mais até do que o Donovan Mitchell, que é o principal pontuador do time. Eu acho que o Gobert ele tem sido o principal jogador do time em quadra. Eu acho que ele é o cara que tem feito a diferença. O começo do Utah Jazz foi um pouco pior do que estavam imaginando, mas eu acho que o Gobert é realmente o cara que está fazendo essa diferença, principalmente do ponto de vista defensivo. O PER do time dele é o mais alto até do que o próprio Donovan Mitchell. Eu acho que, embora o Anthony Towns e o Jokic tenham boas chances de serem escolhidos como pivô, eu acho que a ausência do Durant, que é um cara com mais de 7 pés de altura, e o Anthony Davis está de fato jogando mais tempo de ala do que de pivô, eu acho que abre essa vaga aí para que o Rudy Gobert entre como o terceiro pivô da Conferência Oeste, e aí talvez esse ano ele chore de alegria, né? Continuando na Conferência Oeste, um outro cara que
esse ano talvez tenha a chance de ser escolhido pela primeira vez é o Devin Booker, né? Eu acho que o Devin Booker, a gente sempre criticou ele, ele durante muito tempo foi taxado daquele cara que o Vavo fala, que é uma expressão no basquete americano, que é good stats on a bad team, né? Bons números em um time ruim. Esse ano, o Phoenix Suns não é necessariamente um time ruim, ele está com 11 vitórias e 15 derrotas, o que perto das campanhas de anos anteriores é muito melhor, mas o Devin Booker tem jogado de forma muito mais coletiva, ele está com mais de 6 assistências de média por jogo, além dos 25 pontos, um excelente pontuador. A presença do Ricky Rubio, eu acho que acrescentou muito no jogo do Devin Booker. Acho que aí ele pode assumir, ele não tem mais a obrigação de carregar a bola, ele pode assumir mesmo o papel de shooting guard, que é para mim a posição onde ele rende mais, né? De novo, ele pode ser escolhido, porém, eu acho que desses todos os jogadores do leste que eu falei, eu acho que é o caso mais difícil, porque tem muita gente boa no oeste. Eu acho que talvez ele ainda enfrente um pouco uma resistência por estar num time que não deve pegar playoff e tal. Eu acho que o caso dele é o mais difícil, mas ele tem boa chance de ser escolhido pela primeira vez. Voltando para a Conferência Leste, para finalizar, eu vou falar uma batelada de jogadores aqui, porque eu acho que, para não ficar muito longo. Primeiro é a dupla do Boston, né? Jason Tatum e Jaylen Brown. Eu acho que, como eu disse mais cedo no programa, eles finalmente estão rendendo o que se esperava deles na temporada passada. A saída do Kyrie Irving do Boston aparentemente fez muito bem para eles. Ambos com quase 20 pontos por jogo de média. Titulares, jogando muitos minutos. Mais de 30 minutos, os dois jogando. O Jaylen Brown contribuindo muito na defesa. A defesa do Boston continua muito boa. O Jason Tatum dando mostras de que pode ser sim um cara decisivo, aquele cara que nos minutos finais de um jogo você dá a bola para ele, ele resolve. Então eu acho que esses dois têm muita chance de ser escolhidos no leste, porque além de tudo o Boston tem um recorde muito bom, surpreendendo o que muitos esperavam no começo da temporada. Então boas chances desses dois jogadores estarem no All-Star Game de 2020. O último jogador, talvez, para mim, embora todos esses que eu tenha falado da Conferência Leste tenham boa chance, talvez esse para mim seja a maior garantia de todas, pela ausência de bons pivôs na Conferência Leste. Quer dizer, você tem o Embiid, depois você não tem grandes pivôs no leste, né? E não só por isso, mas também pela temporada absolutamente surpreendente e monstruosa que ele vem tendo até agora, que é o Bam Adebayo, do Miami Heat, né? O Bam Adebayo é uma das maiores surpresas da temporada, eu acho. Eu não achava ele um jogador ruim, mas eu não achava que ele era esse tipo de jogador, né? Ele tá com média de 15 pontos, 10 rebotes, 5 assistências quase por jogo, mais de 10, com quase 11 rebotes. Ele tem jogado muito, muito, assim. Ele realmente é o cara que desafoga o time do Miami Heat. Dentro do garrafão, ele é um pivô um pouco menor para os padrões da NBA. Ele tem apenas 6 pés e 9 polegadas de altura, né? Mas tem sido, acho que a revelação desse time. Eu esperava que o próprio Justice Winslow fosse ser o cara que fosse dar esse salto. Se esperava bastante do Tyler Hero pelo que ele fez na Summer League e na pré-temporada, mas realmente o Bam Adebayo é o cara que de todos esses jogadores que estão surpreendendo no Miami, põe aí o Kendrick Nunn junto, o Bam Adebayo é o cara que para mim talvez seja o mais garantido, porque depois do Embiid não existe um grande pivô na Conferência Leste, né? Então eu acho que ele é um cara que também a gente, quase certeza que a gente vai ver ele no All-Star Game da temporada 2019-2020. Se você tem algum outro jogador que você acha, manda pra gente nas redes sociais, manda pra gente no nosso e-mail que a gente quer ouvir. A gente vai falar deles, pode trazer, se a gente tiver esquecido de algum, a gente traz esses nomes no próximo programa, tá? E aí, pra gente dar sequência, então, aqui ao programa, entrando já mais pro final, vamos para a pergunta do Primeira Fila, né?
a gente tem mais uma pergunta aqui, novamente do Iago. O Iago é o nosso principal questionador no grupo. Ele tem uma pergunta específica para mim e uma específica para o Vavo. Ele pergunta para mim, se o Lakers pudesse conseguir uma boa troca, quem poderia vir? Ele cita o nome do Covington, do Robert Covington, do Minnesota, que é um dos caras que talvez vai ser mais perseguido aí pelos times se o Minnesota realmente começar a se distanciar das vagas de playoff. Eu acho que o Lakers ele tem um problema que o Lakers não tem basicamente escolhas para trocar de draft, só de segundo round, que dependendo do jogador não vale muito. E o elenco do Lakers é meio que esse aí, né? Não tem muita coisa que o Lakers possa fazer dentro do cap. Eu acho que a principal peça de troca que o Lakers teria hoje seria, por conta de tudo, por conta do que ele traz para o jogo, por conta do salário dele, seria o Kyle Kuzma. Só que o salário do Kuzma é baixo, e para você trazer um cara, você teria que colocar mais alguma coisa nessa troca para ter aquela contrabalanceada de salários que a liga exige, né? O Covington, ele é um cara que joga de ala pivô. Eu acho que essa é a posição que o Lakers mais... Essa posição de forward, seja 3 ou seja 4, é a posição que o Lakers mais tem jogador. Porque além do LeBron e do Anthony Davis, você tem... o Danny Green pode jogar de 3, o Kuzma joga nas duas. Essa é a posição, talvez, que o Lakers mais tenha gente para rodar, né? E além de tudo, o LeBron e o Anthony Davis jogam muitos minutos nessas posições, né? A não ser que o Davis jogue de pivô eventualmente alguns minutos, e isso muitas pessoas acreditam que essa seja a receita do Lakers numa eventual série de playoff, é jogar na reta final dos jogos com o Anthony Davis de pivô. Dito isso, o Covington seria um excelente nome, mas eu acho que o Lakers está mais no mercado em busca de alguém para ajudar na armação, um armador mesmo. Um nome que eu vi citarem em algum podcast que eu escutei é o do Jeff Teague, que também é do Minnesota, né? E aí eu não sei como é que funcionaria para contrabalancear os salários, etc e tal, mas é um armador que pode sim ajudar o Lakers. Ele tem 19 milhões de salário, é um salário até difícil de contrabalancear, mas ele tem aí quase 15 pontos por jogo, 7 assistências. Se o Minnesota abdicar dessa temporada, ele pode ser um cara que vai para o trade block aí, que eventualmente os times podem adquirir via troca. Então, eu acho que o cenário do Lakers para troca é meio que esse, assim. Eu acho o Lakers vai esperar até o último minuto para ver se o Iguodala vai ser bought out, né? Se vão pagar para ele para liberar ele. Se o Memphis vai, o Memphis fala que não vai fazer isso, mas eu acho que o Lakers, o alvo mesmo do Lakers é o Iguodala. E aí, voltando num ponto que agora, falando do Iguodala, eu me dei conta, o Robert Covington seria um excelente nome, porque é um jogador que você pode colocar para defender numa eventual série de playoffs contra o Clippers. Ele é um cara que te dá alguns bons minutos em cima do Paul George ou do Kawhi Leonard, coisa que o Kuzma ainda não dá. O Kuzma defensivamente ainda não é esse cara, talvez nunca seja. Então, sob esse ponto de vista, faria sentido um cara como Covington. Faz toda... A sugestão que você deu é excelente, Thiago. Eu acho que o Lakers, embora ele esteja jogando muito bem, acima até do que o mais otimista dos torcedores esperava, eu acho que eu não vejo o Lakers sendo tão ativo no mercado de trocas, não dos grandes nomes. Talvez uma troca ali no final do elenco, ali 11º jogador, mas não desses nomes muito, muito grandes, porque o Lakers realmente... Ou o Lakers vai ter que começar a trocar os jogadores que assinam agora. O Danny Green, que tem 16 milhões de salário, o Rondo, enfim, algum desses caras. Eu não vejo o Lakers fazendo isso. Acho que o Lakers arranjou uma química boa aí, então não acho que isso vai acontecer, não nessa temporada, talvez na próxima, né? Acho que o Lakers vai dar uma chance para esse elenco aí, até porque os números e o que a gente vem vendo desse time corrobora com a teoria de que esse time aí, de repente, tem o suficiente para brigar lá em cima na NBA. A pergunta pro Vavo, Iago, eu vou deixar para fazer para ele semana que vem, tá? Quando ele estiver aqui, então eu vou deixar para fazer para ele. Bom,
Então, com isso, a gente encerra o Primeira Fila de hoje. Vamos falar um pouquinho do Big Shot Pod All Stars, porque uma coisa que eu queria falar para vocês é que a partir do ano que vem a gente vai ter um conteúdo a mais para os assinantes, que é o Big Shot Drops. O que é o Big Shot Drops? A gente vai gravar junto com o podcast, no dia que a gente grava o podcast, a gente vai gravar um conteúdinho aí de 5 a 10 minutos, com uma pauta mais fria. E aí, vocês podem sugerir, pode ser pra gente falar das finais, sei lá, de 2002, pode ser pra gente fazer uma comparação, sei lá, Larry Bird contra Magic Johnson, quem é o melhor. Enfim, vocês podem sugerir os temas, mas um conteúdinho aí de 5 a 10 minutos, eu e o Vavo batendo uma bola sobre algum assunto da NBA, que pode ser da temporada atual ou pode ser de outras temporadas, e a gente vai soltar para os assinantes num dia diferente do podcast. Então, talvez na sexta a gente solte, ou na segunda, enfim. É um conteúdo novo que a gente pensou aqui, algo que a gente quer fazer, começar a produzir conteúdo a mais. Então a gente vai soltar o Big Shot Drops, que vai ser... a gente vai gravar no dia do podcast, mas vai sair em outro dia. Se você tem interesse em assinar o Big Shot Pod, picpay.me/BigShotPod, lá tem todo o jeito de vocês assinarem. Custa apenas R$15, 3 Coca-Colas, uma para mim, uma para o Vavo, uma para o Marcel. Além do Big Shot Drops, que vai começar ano que vem, tem o nosso grupo do Telegram, que o pessoal é super ativo, mandando as notícias, comentando jogos, etc. A Liga de Fantasy para essa temporada já acabou, mas a gente já fechou, mas a gente vai nos playoffs criar aquelas ligas de playoffs, etc. Então quem tiver no grupo quando a temporada estiver mais pro fim vai poder participar disso. A gente já fez nossa primeira live mensal, possivelmente a gente vai fazer a nossa segunda no começo do ano, né? E eu tenho um projeto meu, pessoal, quando a gente atingir um certo número de assinantes, de ter uma newsletter com notícias de basquete, de esportes em geral, não precisa se restringir ao basquete, mas para isso a gente precisa atingir um número legal de assinantes. Vocês sabem onde seguir a gente, né? Vocês, eu já dei todo o serviço lá no começo do programa, Big Shot Pod em todas as redes sociais, Guilherme Pinheiro em todas as redes, Isidoro em todas as redes, e Vavo, @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter. Tava esquecendo. Jogo da semana, né? Não posso esquecer de dar o jogo da semana para vocês. Eu separei alguns jogos. O meu jogo que eu tinha separado até semana passada que eu tinha visto, era Boston e Dallas. Em Dallas, o problema é que o Doncic se machucou, né? Então, não creio que ele vai estar disponível para esse jogo. Então, o jogo que eu evito dar jogos do Lakers, por razões óbvias, para não parecer que eu sou clubista, apesar de eu ser. Mas, então, o jogo da semana é o jogo desta quinta-feira, você vai receber esse podcast na quarta-feira. O jogo desta quinta-feira, dia 19 de dezembro, entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. O jogo com os dois melhores recordes da liga atualmente. Tem tudo para ser um jogão. Aparentemente todo mundo vai completo para esse jogo, então não perca, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Bom, já dei todo o serviço de e-mails e contatos nossos. Se você gosta da gente, não esquece de mandar para um amigo e deixa aquelas 5 estrelinhas no iTunes, como eu disse no começo do programa, porque ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. O Big Shot Pod é da família Ampere de podcasts, que tem, além da gente, tem o Boa Noite Internet, o Zing do Alexandre Maron, o Família Feminista, tem 2 podcasts da HBO, de His Dark Materials e Watchmen, que acabou agora, semana passada. Tem o podcast que a gente faz para 99, o Papo de Motora, e tem mais coisa boa vindo no começo do ano. Ainda não posso falar, mas hashtag vem coisa boa por aí. Esse podcast é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron, editado por Guilherme Dornelles, e ele foi gravado no conforto do meu lar. Hoje não gravamos em Nova Bra Habitat, mas pretendemos voltar para lá no ano que vem, já que semana que vem é Natal e depois é Ano Novo, a gente deve gravar de forma remota. Então é isso, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, até semana que vem, tchau! Umbrella.